E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Xiaobei, um trabalhador de meio período, que não tinha medo dos perigos para conseguir dinheiro. Isso porque para pagar a cirurgia da sua irmã ele faria qualquer coisa. Mas sua vida começa a mudar quando ele se encontra com uma pessoa que fala que poderia fazer ele rico, contanto que ele seja corajoso o suficiente para jogar. Sem entender o que estava acontecendo, Xiaobei nega a oferta dessa pessoa, pois acreditava ser apenas um golpista atrás do seu dinheiro. Ao chegar no hospital, ele se encontra com o médico da sua irmã que fala que não pode dar as medicações para ela, pois ele não pagou as contas desse mês ainda, e a sua doença começou a piorar, onde precisava de transplante cirúrgico o mais rápido possível. Como ele ainda não tinha o dinheiro, poderia esperar pelo pior possível. Pouco tempo depois ele se encontra com a mesma pessoa novamente, que o convida para jogar um jogo rápido, onde se ele ganhasse ia dar os 100 mil para a cirurgia da sua irmã. Como garantia ele dar 20 mil, após perceber que é real, Xiaobei decide participar com suas habilidades. Ele consegue vencer o desafio e ganhar o dinheiro. Após descobrir que pode ganhar muito mais dinheiro com esses jogos, ele aceita a oferta de jogar outro. Após ele aceitar, essa pessoa coloca uma pulseira em seu braço e em seguida ele desmaia, onde após abrir seus olhos, novamente ele estava em um local diferente, com uma missão onde ele tinha que completar a tempo para sobreviver e vencer. Mas logo ele se depara com seres que se pareciam como monstros. Sem muitas escolhas agora dentro desse jogo mortal, ele vai trilhar um novo caminho onde com suas novas habilidades ele vai completar todos os objetivos para sobreviver e assim conseguir dinheiro suficiente para salvar sua irmã. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Belmont, um grande rei demônio que reinou por 1000 anos. Não importava quantos heróis viessem ou que tipo de magias possuíam, ele sempre os vence com bastante facilidade. Após isso, por muitos anos nenhum herói apareceu, até que um dia uma heroína veio até ele iniciando uma batalha que durou 7 dias e 7 noites. No final ela acaba jogando uma magia desconhecida nele, perdendo seu corpo e fazendo sua energia desaparecer. Com isso, o maior rei demônio da história foi morto por uma heroína conhecida como Arya. 50 anos depois, o mundo estava em paz. O seu grande castelo, que era temido por todos, se tornou um museu onde recebe visitas frequentemente. Após a derrota do rei demônio, a raça demoníaca recebeu o privilégio de viver entre os humanos. Isso porque a magia deles foram selados com o rei demônio. Mas as coisas começam a mudar quando um dia um demônio decide usar um soro para aumentar excessivamente os poderes mágicos. Ela passou 50 anos para coletar o suficiente. Após usar o poder do soro, Belmont consegue voltar à vida novamente, mas ele estava em um corpo humano que era bastante fraco. A sua serva revela tudo o que aconteceu enquanto ele estava adormecido. Inicialmente ele se nega a se tornar o rei demônio novamente, porém após descobrir que os humanos tratam os demônios como escórias, ele agora está decidido que vai recuperar seu poder completamente com a sua nova habilidade, e assim reviver a glória da raça dos demônios, e aqueles que tentarem entrar em seu caminho será dizimado com seu imenso poder. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde um dia buracos de minhocas começaram a aparecer por todo o céu. Logo após isso, incontáveis meteoros saíram desse buraco, causando a destruição da civilização humana. Diante de todo esse caos, os humanos estavam completamente desamparados, pois não podiam fazer nada. Os efeitos desses meteoros, que permaneceram por 3 meses, reduziram a população mundial a menos de 30%. Quando a humanidade pensou ter finalmente sobrevivido a esse desastre, algo muito pior aconteceu. Criaturas conhecidas como monstros rúnicos começaram a sair pelos buracos, invadindo a Terra completamente. Elas eram criaturas implacáveis e violentas, onde nem as armas mais fortes do planeta eram capazes de, no mínimo, causar algum ferimento nestas bestas de maior rank. Aqueles que sobreviveram se escondiam onde não sabiam se iriam sobreviver mais um dia. Para a sorte da humanidade, os caçadores rúnicos apareceram. Eles conseguiam utilizar a energia das pedras rúnicas para se tornarem mais fortes. Com isso, a humanidade começou seu ataque contra esses monstros na tentativa de salvar a todos. Com o passar do tempo, eles construíram uma barreira de energia rúnica para impedir a invasão de monstros, dando uma chance de sobrevivência. Porém, essa guerra nunca acabou. Agora a história segue o protagonista, conhecido como Dong, um estudante de uma escola que treina seus alunos para se tornarem guerreiros rúnicos. Ele tinha grandes habilidades com suas armas, sendo o melhor da sua turma nos testes. Porém, neste mundo, apenas aqueles que conseguem acessar 60% da energia rúnica podem
pode despertar como um guerreiro, e Dong tinha muita pouca energia rúnica, ficando incapacitado de despertar, mas as coisas começam a mudar quando um dia ele acaba sendo atacado por um monstro, e quando ele estava prestes a ser morto, ele consegue despertar um sistema, onde ele pode completar missões para aumentar seu espírito rúnico. Após perceber o quanto poderoso é esse sistema, ele agora está decidido que vai completar todas as missões para ficar muito mais forte e com isso despertar como um guerreiro rúnico e se tornar o mais forte de todos. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Fen, um ser supremo que estava em uma grande batalha contra 3 grandes senhores, porém sem entender o que aconteceu ele acorda em uma cama com uma mulher ao seu lado. Logo após isso memórias começam a vir à sua mente, e é quando ele descobre que renasceu na Terra no corpo de um humano. Ele estava no meio de uma armadilha que fizeram para o antigo dono do corpo, onde eles querem que a mulher ao seu lado perda todas suas posições e reputações, pois ela já tinha um noivo, e posteriormente fazer que o antigo dono do corpo tenha uma morte humilhante, mas ele não sabia quem queria lhe prejudicar. Após usar uma de suas habilidades, ele descobre o culpado por trás de tudo isso, onde era outro membro da sua família que tinha raiva dele pelo chefe, gostar mais dele para se tornar o herdeiro da família. Com isso ele quer acabar com sua vida, mas as coisas são diferentes, pois um dos seres mais poderosos do universo renasceu neste corpo, e logo ele consegue fugir, e sedento por vingança, ele vai atrás do culpado, e pouco tempo depois ele consegue encontrá-lo. O antigo dono do corpo era um fraco que não conseguia fazer nada, mas logo Feng mostra que não é um mesmo, onde com seu imenso poder demoníaco faz com que seu inimigo fuja, mas ele logo mostra que não é um humano normal, mas sim um demônio que não tem piedade daqueles que vão contra ele. E agora um dos seres mais temidos do universo renasceu na Terra no corpo de um humano, e ele vai construir seu novo império, e aqueles que ficarem no seu caminho será dizimado sem piedade. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Park, um jovem assalariado que um dia, enquanto estava indo para uma importante reunião, no caminho para sua surpresa uma fenda acaba aparecendo e vários monstros saem desse portal. Essa fenda aparece aleatoriamente no mundo todo, onde se conecta com outra dimensão diferente cheia de monstros, e rapidamente eles começam a atacar os humanos, e em meio a todo o desespero Park acaba correndo para ajudar uma criança que tinha caído, e na hora que ele estava prestes a ser morto, para sua sorte os despertados chegam. Essas pessoas são escolhidos por Deus para lutarem contra os monstros que saem das fendas. Pouco tempo depois, mesmo falando para seu chefe que se atrasou por causa de uma fenda, ele não se importa, e fala para Park se ele se atrasar no seu trabalho mais uma vez será demitido. Porém após alguns eventos outra fenda aparece ao seu lado e rapidamente ele é atacado, mas por sorte uma pessoa acaba ajudando ele. E após isso os despertados chegam e começam a eliminar todos os monstros. Porém um poderoso monstro aparece e começa a derrotar os despertados facilmente, e quando Park está prestes a ser morto ele acaba despertando, e não só isso, ele consegue usar as habilidades e experiências do jogo que ele passou 20 anos jogando, e rapidamente ele começa a usar suas poderosas habilidades nesse monstro, e com isso consegue derrotá-lo facilmente, e todos os outros despertados ficam bastante impressionados, acreditando que ele teve um despertar duplo por seu enorme poder, mas na verdade foi um despertar triplo, onde 1 em 1 bilhão consegue. E após matar o monstro, uma mensagem que o tutorial foi terminado aparece, e agora Park inicia uma jornada como um extraordinário jogador, onde seu objetivo é alcançar o topo do poder nesse mundo.